A surpresa toma conta de Mark quando ele percebe que não há escapatória. O medo o domina por completo e ele clama por socorro, totalmente sobrecarregado pelo pânico. Os espectadores que assistem à competição gritam desesperados. Mas aí, para a surpresa de todos, o Chirone aparece e o segura. Sem hesitar, ele puxa o Mark para longe, salvando o garoto de pisar no caminho bloqueado. Os alunos da turma 7 assistem perplexos enquanto o nosso protagonista resgata o Mark. Um deles até aponta que, em um exame de avanço, os competidores não deveriam salvar seus oponentes. Porém, outro argumenta que vencer não é mais importante do que salvar uma vida. No meio deles, um aluno se pega reflexivo enquanto analisa cada movimento do nosso garoto. Ainda tremendo bastante, o Mark continua gritando por socorro. Nosso mano tranquiliza enquanto explica que está tentando guiá-lo para longe das armadilhas. Ele conta que entendeu os padrões do labirinto e acredita que dá para escapar se eles seguirem a lógica certa. Só que a galera que está assistindo logo percebe algo preocupante. As armadilhas estão perseguindo ativamente os competidores, impedindo que eles avancem na vertical. Reconhecendo o perigo, o nosso herói calcula rapidamente que ir para frente é inútil. Sem pensar duas vezes, ele decide recuar. A multidão explode em comemoração, celebrando a decisão e concordando que ele escolheu o caminho mais inteligente. Os alunos começam a discutir a força e a dedicação do Chirone, percebendo o quão talentoso ele realmente é. A ficha deles finalmente cai. Eles tinham julgado o garoto totalmente errado o tempo todo. Com essa mudança de perspectiva, todos começam a torcer por ele, gritando para que tome cuidado. A Amy, por outro lado, continua em dúvida se ele treinou o suficiente para o nível final do exame. Ela sabe que essa promoção é um passo crucial na jornada para se tornar um mago de verdade. Refletindo sobre a determinação do rapaz, ela percebe que ele sempre almejou dominar a magia em um nível profissional. Enquanto isso, o Tad continua sua conversa com a Maria, reforçando a importância da competição para alcançar o estágio final. Ele acredita que ninguém deveria ter pressa nesse processo. Em vez disso, avançando com firmeza, todos se tornam magos no tempo certo. Ela questiona se já não é tarde demais para ela e o Tad prontamente se oferece para ajudar, perguntando se ela está disposta a tentar de novo. Tomada pela emoção, ela começa a chorar. Nesse exato momento, o diretor chega e declara que o exame vai continuar conforme o planejado. Assumindo o controle total da situação, ele garante a todos que se responsabilizará por qualquer coisa que aconteça a partir dali. A plateia vibra quando o nosso garoto avança carregando o Mar. Ele repara que as armadilhas agem como se estivessem vivas, com padrões totalmente irregulares e imprevisíveis. A decepção bate forte quando ele percebe a situação complicada em que se meteu ao tentar salvar o Mar. Enquanto isso, o Mark continua chorando por socorro, apavorado com a ideia de morrer. Determinado a achar uma saída, nosso herói decide encarar toda a estrutura como se fosse um único organismo, sem perder o foco em cada parte individualmente, uma abordagem que ele já tinha experimentado. Antes, ele também nota a semelhança disso com a técnica Xismo. De repente, um flash brilha e ele dá um pique para frente, rompendo as armadilhas. Com movimentos precisos, ele desvia de cada obstáculo e deixa tudo para trás. Os espectadores assistem chocados, sem acreditar no que estão vendo. A Amy e a Serial observam pasmadas, enquanto a professora Alifer, que está ao lado delas, se pergunta como ele está conseguindo uma façanha dessas. Paralelamente, o diretor reflete se, em momentos de crise extrema, uma pessoa é capaz de alcançar feitos extraordinários. Ele lembra, porém, que o limite da maioria das pessoas está na acomodação, e ele não vê acomodação nenhuma naquele garoto. Ele começa a se perguntar se esse competidor tem limite. Sem se abalar, nosso garoto continua avançando e deixando os perigos para trás. A professora Home assiste a tudo com extremo interesse, fascinada pelo foco inabalável dele. Ela logo percebe que a densidade da zona espiritual dele subiu para asterisco 99,9% asterisco, o que indica que ele pode estar a ponto de se libertar. Embora impressionada com o talento dele, ela sabe que isso não diminui o perigo. Mais armadilhas continuam surgindo, e ele avalia rapidamente o espaço reduzido entre elas. Um teletransporte completo de 10 metros se mostra impossível. Ajustando a tática, ele reduz a distância para 1/10 e começa a manobrar com esquivas rápidas para a direita e para a esquerda. Com uma precisão impressionante, ele vai deixando as armadilhas para trás enquanto avança firme pelo labirinto. Ele vê o próximo obstáculo se aproximando e percebe que ir direto é impossível pelos caminhos estreitos. Nessa hora, ele precisa agir na velocidade da luz. Sem hesitar, ele acelera e se move num piscar de olhos. O Iruki, observando de perto, sente uma onda de empolgação ao perceber que o Chirone está prestes a usar o Rainbow Drop,
uma técnica que envolve a dobra da luz. Os outros alunos, confusos, perguntam como a luz pode dobrar se ela deveria andar em linha reta. O Hiroki explica o princípio fundamental por trás disso. A derivada de um círculo é uma linha reta infinita, o que significa que o Shirone dividiu seus intervalos de teletransporte até a casa dos milissegundos. Os espectadores, embasbacados, se perguntam como ele consegue calcular tudo de forma tão precisa. O Hiroki, igualmente impressionado, considera o potencial ilimitado do Shirone algo extraordinário, reconhecendo que ele é um verdadeiro gênio. Os outros alunos, vendo tudo aquilo, concordam totalmente. Nas alturas, o Shirone se move a uma velocidade incrível, ainda segurando o Mark enquanto se esquiva de cada armadilha com uma precisão impecável. Só que, ao apertar o passo, o olhar dele trava em um obstáculo gigantesco logo à frente, o labirinto do dragão. A professora Alifer procura pelo professor Tad, se perguntando o que ele está aprontando. Enquanto isso, o Mark vai perdendo a consciência, com as forças se esgotando. Em pânico, ele grita dizendo que tem um monstro na frente deles. Nosso garoto, focado no caminho, planeja dar a volta no obstáculo manobrando pela esquerda. Mas o Mark continua gritando e implorando para ser solto, totalmente dominado pelo medo. Ao mesmo tempo, a professora Alifer continua procurando o Tar. Quando finalmente o encontra, ela exige que ele pare o labirinto imediatamente. Confuso, ele questiona a preocupação dela e lembra que o teste tinha sido cancelado. Ela, porém, avisa rapidamente que o teste ainda está rolando e que os dois competidores continuam presos lá dentro. Chocado com a revelação, ele não perde tempo e sai em disparada. A professora Home também chega correndo na direção deles e, em tom de urgência, anuncia que o Shirone está indo direto para o labirinto do dragão. O pânico se espalha entre eles ao perceberem o perigo iminente. O medo toma conta de todos que assistem enquanto os competidores se aproximam do labirinto mortal. Até o diretor, agora alarmado, tenta intervir para pará-los. A tensão chega ao ápice. Resta apenas um segundo antes da professora Home se retirar de cena para ir até a professora Alifer. Enquanto nosso garoto avança em direção ao labirinto do dragão carregando Mark, ele se dá conta de que ainda não morreu. Os espectadores tentam pará-los, preocupados com a segurança deles. Suor escorre pelo corpo do garoto e congela no meio do ar. Faltando apenas um segundo para o impacto, ele decide manter a calma. Como ainda está vivo, ele analisa a situação tentando achar um jeito fácil de sair dali. Com os segundos correndo, resta apenas um centissegundo. Inicialmente, ele acredita que tem 9 teletransportes, o suficiente para escapar, mas logo percebe que cometeu um erro. Ele não tinha calculado a distância até o Mark. Estando apenas um milissegundo, ele se desdobra para achar outra saída. Os alunos que assistem estão em pânico total e o diretor também tenta pará-los, ciente do perigo. Em um movimento relâmpago, nosso herói escolhe o padrão correto. Um clarão surge e ele e o Mark são vistos voando pelo céu. A plateia perde o fôlego, chocada com o que acabou de presenciar. Em poucos segundos, eles aterrissam no chão completamente ilesos. Todo mundo se pergunta se ele realmente conseguiu atravessar. A professora Home fica sem palavras. Nosso garoto não consegue se lembrar de como tudo aconteceu, mas se pergunta se realmente escapou do labirinto. Enquanto isso, os dispositivos da ponte sem caminho se desligam. Um dos alunos menciona que aquele era um nível especial da turma dos veteranos e que ele passou com sucesso. Já sentado no chão, nosso herói relaxa, pensando que, embora tenha parecido o fim, ele deu um jeito de atravessar. A Serial fica super feliz e surpresa. No mesmo instante, a Amy percebe que, mesmo que por um breve momento, ele realmente pareceu incrível. O sucesso dele é fruto de sua dedicação e do esforço que colocou em seus treinos. Os alunos o parabenizam, elogiando sua determinação, ainda mais considerando que ele é apenas da turma 5. Nisso, a professora Alifer aparece frustrada. Ela se pergunta se perdeu o exame inteiro por causa do professor Tad. O professor, no entanto, a tranquiliza dizendo que fez o seu melhor e que explica tudo depois. Mesmo assim, ela continua irritada, virando-se para o diretor. Ela sugere que, como os alunos chegaram ao fim, ele deveria anunciar os resultados. O diretor, contudo, continua em choque, achando a situação inteira um milagre. Ele desabafa sua gratidão ao nosso garoto por ter mostrado a ele a luz. A professora Alifer nota o comportamento estranho do diretor. O professor Tar então explica que, no passado, o diretor ganhou o apelido de A Luz da Casa Murphy por redefinir o fóton, um feito que também lhe rendeu o prêmio Golden Circle. Porém, movido pela ambição, ele acabou abandonando tanto seu brilhantismo quanto seu prestígio. Quando o professor Tad se aproxima dele, comenta que a escola agora tem uma nova estrela brilhante. O diretor, ainda pensativo, responde que ver as habilidades do Shirone o fez lembrar do seu próprio passado. Pela segunda vez na vida, ele sente seu coração acelerar. O diretor elogia todos os participantes pela coragem, destacando que isso ajudará a mudar o futuro deles. Em seguida, ele anuncia nosso herói como o grande vencedor.
A plateia explode em comemoração, mas de repente o Mark surge. Os outros alunos acham que ele vai reclamar do resultado, considerando que lançou vários ataques e ainda precisou ser salvo. Eles cochicham entre si, acreditando que o Mark não deveria contestar o resultado. No entanto, ao dar um passo à frente, o Mark reconhece que o nosso garoto é um verdadeiro gênio e admite que o julgou completamente errado. Curvando-se diante dele, Mark assume total responsabilidade como mago, deixando todos boquiabertos. Os membros da sua equipe também se aproximam, pedindo desculpas sinceras. Eles também se curvam e dizem estar prontos para aceitar qualquer punição que ele achar adequada. Em vez de dar uma bronca, nosso herói apenas aconselha que eles busquem vidas melhores e decide não puni-los. A exaustão pesa sobre ele e tudo o que ele quer naquele momento é descansar. Enquanto isso, a Amy pede para Seriel ir embora com ela, mas a Seriel insiste para que ela fique ao seu lado. Sem conseguir convencê-la, a ficha da Amy começa a cair. Talvez seja a hora de ela própria dar duro nos exames. Nesse momento, nosso garoto chama a Amy e diz que está indo até ela. As duas garotas são pegas de surpresa. A Seriel, ainda mais chocada por ele ter falado o nome da Amy na frente de tanta gente, sente uma pitada inesperada de ciúmes. Ela começa a ver o garoto de um jeito ainda mais interessante. Mais tarde, depois de finalmente conseguir descansar bem, o Chirone acorda sem se lembrar de nada daquele momento. Enquanto isso, a professora Home reflete sobre os acontecimentos dentro do labirinto do dragão, se perguntando se acabou perdendo o garoto de vista em algum momento do caminho. Na sala do conselho disciplinar, uma audiência importante está acontecendo. O professor Tad declara que a Maria está disposta a aceitar a repreensão, mas o Mark e o condutor da sala de máquinas argumentam contra a punição dela. O Mark insiste e diz a culpa deveria ser compartilhada. Vários outros alunos se chegam à frente com confissões, revelando o esquema que armaram para atacar o Chirone durante o teste. Conforme as tensões aumentam, o nosso protagonista se pega pensando se está realmente pronto para assumir a responsabilidade por suas ações. Ele argumenta dizendo: a Maria foi forçada a uma situação impossível, e as ações dela na sala de máquinas nunca foram para machucar ninguém. Porém, o diretor interfere e declara: ela ainda assim receberá uma punição disciplinar. Nesse exato momento, o Chirone dá um passo à frente e se oferece dizendo: eu também aceito receber uma punição. Ele reconhece que ignorou o sinal e entrou no labirinto mesmo assim. Embora não tenha sido intencional na época, ele também admite que arrastou Mark através dos perigos. O diretor, pego de surpresa, percebe que essa é uma reviravolta totalmente inesperada. O professor Tada aponta que tudo está se desenrolando exatamente como o diretor queria. Os alunos, que antes estavam cheios de competição, orgulho e inveja, agora admitem suas falhas e escolhem retornar ao caminho para se tornarem magos profissionais. Até mesmo esse momento virou uma lição. Com a decisão final tomada, todos recebem suas punições. O professor Tab, impressionado, comenta: eu nunca vi nada parecido com isso desde que esta escola foi fundada. No final das contas, cada aluno presente enfrenta as consequências. A Maria e o Mark são suspensos por 2 meses, enquanto o restante recebe 1 mês de suspensão. Quanto ao vencedor, o Chirone, a professora Alifer se aproxima e pergunta o motivo de ele ter continuado no labirinto mesmo depois do sinal de pare. Ele reflete por um momento e responde dizendo: eu simplesmente não queria perder. Resolver o enigma do labirinto virou meu único foco e, além disso, eu mal me lembro de qualquer outra coisa. A professora Alifer percebe que, apesar da aparência calma, o Chirone possui uma natureza bastante agressiva. Ela também observa que, em muitos aspectos, ele é igual a qualquer outro garoto da idade dele. Enquanto isso, o Chirone volta para o seu quarto e se joga na cama para descansar. Conforme vai pegando no sono, seus sonhos o levam de volta para o labirinto. Em sua visão, ele se vê apagando sua própria presença e dividindo seus teletransportes em múltiplas partes. Parece até que ele está espalhado pelo mundo inteiro enquanto existe em lugares diferentes ao mesmo tempo. Ele se lembra de como foi puxado para dentro do labirinto, com o espaço ao seu redor se esticando até o infinito. De repente, seus olhos se abrem com o som de um piano chegando aos seus ouvidos. Já se passaram 3 dias desde que o teste terminou. Surpreso, o Prota percebe que ficou perdido em seus sonhos durante todo esse tempo. Refletindo sobre suas experiências, ele reconhece o valor do livro sobre magia que a Amy tinha lhe dado. Extremamente grato pela ajuda dela, ele decide devolver o livro acompanhado de um pequeno presente de agradecimento. Determinado, ele vai até o campo de treinamento integrado 2, onde encontra a Seriel e a Amy. Assim que ele chega, a Seriel o cumprimenta calorosamente e pergunta como ele está se sentindo. Nosso garoto expressa sua gratidão a ambas e apresenta a lembrancinha. Com um gesto atencioso, ele oferece algumas maçãs. A Amy pega de surpresa, olha para as maçãs sem entender nada. Chirone então olha para a Amy e diz:
Eu li o livro que você me deu e notei o seu desenho de maçãs. Curiosa, ela abre o livro e finalmente entende como ele descobriu aquilo. De repente, ela sai correndo envergonhada, deixando tanto Shirone quanto a Siriel sem reação, ainda mais porque a aula deles já estava prestes a começar. Assim que a Amy dispara, a Siriel instintivamente corre atrás dela. Embora a Amy tenha subido para a turma avançada, ela ainda se bate com um problema em particular que não conseguiu resolver. Tempo passa e, depois de um mês, o Shirone finalmente retorna às aulas. Os alunos o recebem de braços abertos, avisando animados que guardaram um lugar para ele. Agora que a turma 7 voltou da suspensão, a galera parece empolgada em ter as coisas de volta ao normal. No entanto, o Shirone acha aquele espetáculo todo desnecessário e começa a se perguntar se acabou ficando intimidador para os colegas de classe. Já sentado na cadeira, ele nota Siriel se aproximando. Ela pergunta se pode sentar ao lado dele e o prota concorda, chamando-a de sua convidada. Com um tom provocativo, ela solta: "Você parece meio entediado sem a sua namorada por perto." Mas o Shirone rebate dizendo: "Parece que você está bem mais afetada por essa situação do que eu." Ela admite que sim e revela que foi exatamente por isso que fez o teste de avanço. No começo, ela só queria se formar, mas a motivação constante da Amy a inspirou a ir além. Agora, ela está considerando seriamente se tornar uma soldada. O Shirone fica totalmente surpreso com essa revelação. Curiosa, a Siriel muda de assunto e pergunta sobre o relacionamento dele com a Amy. Mas o nosso garoto desconversa e pergunta se virar soldada e entrar em guerras não seria perigoso demais. Ela deixa a preocupação de lado e explica que a guerra não é o único fator a se considerar, já que os soldados recebem apoio financeiro e outros benefícios, sendo uma escolha de carreira bem viável. Em seguida, ela conta para ele que a Amy escolheu magia de longa distância como sua especialização e pretende focar em espionagem. Essa revelação faz o Shirone refletir sobre suas próprias preocupações, perguntando-se por que andava se preocupando tanto com a Amy. Na turma 5, os alunos precisam escolher sua especialização para se tornarem magos de verdade, uma decisão que garante vantagens enormes. Nesse exato momento, o Nadi se aproxima e pergunta se o Shirone esteve treinando sozinho de novo, oferecendo sua ajuda e dizendo que está super disposto a colaborar. Shirone agradece o gesto, sabendo que o Nadi tem uma afinidade excepcional com eletricidade, uma habilidade rara e valiosa. Olhando ao seu redor, o prota percebe que a turma 5 é completamente diferente da turma 7. Ele especula que essa mudança pode ser porque os alunos estão mais próximos em idade e demonstram uma maturidade maior. Antes que possa se aprofundar nesses pensamentos, vários membros da turma 7 aparecem chamando por ele, insistindo para que ele os escute pelo menos uma vez. Curioso, ele pergunta o que eles querem discutir, imaginando por um segundo se o papo vai ser sobre química, biologia ou literatura. Porém, para sua surpresa, um dos garotos pergunta: "Qual é a sua intenção de verdade? Você está mais interessado na professora Home ou na professora Alifer?" Essa pergunta totalmente inesperada pega o nosso garoto de calça curta. Mas antes que ele possa responder, o Nadi reage imediatamente, agindo como se a escolha fosse óbvia. A princípio, o Shirone sente um alívio achando que o Nadi tem a mesma opinião que ele. Só que aí o Nadi declara todo o seu apoio para a professora Alifer, elogiando a inteligência dela. Por outro lado, outro garoto discorda fortemente e argumenta dizendo: "A natureza protetora da professora Home a torna muito mais atraente." Enquanto o debate pega fogo, alguém se vira para o Shirone e pede a opinião dele. Sem saber muito bem como se encaixar ali, o prota responde com cuidado: "Eu respeito muito ambas as professoras para conseguir escolher entre elas." Mas um dos garotos insiste e diz que depois vai explicar para ele qual é a resposta correta. Bem nessa hora, a conversa é interrompida quando alguém chega. Imediatamente o grupo muda o foco e cumprimenta o Iruki, que se junta a eles numa boa. Eles comentam brincando que o assunto de antes era só sobre o charme das professoras. Ao mesmo tempo, o Shirone observa a facilidade com que o Iruki se enturma com o grupo. O Nadi os apresenta, apontando que o Shirone provavelmente nunca tinha encontrado o Iruki antes, já que ele costuma ficar na dele. O Iruki, no entanto, cumprimenta o prota com toda a confiança e revela: "Eu já sei quem você é, na verdade. Quase todo mundo na escola sabe." De repente, o Shirone reconhece a voz do Iruki e se dá conta de que já a tinha ouvido antes. Quando eles se cumprimentam com um aperto de mão, o nosso garoto se lembra de quando o Iruki o aconselhou a não hesitar e a manter o foco no objetivo de se tornar um mago. Grato, o Shirone agradece e explica que só conseguiu entender o conceito da técnica X por causa dele. Mas o Iruki responde na lata: "Você é muito mais interessante pessoalmente." Sem saber como interpretar aquilo, o Shirone fica confuso, sem saber se foi um elogio ou um desaforo. Por sorte, o Nadi dá uma risada nervosa e tranquiliza o prota dizendo que o Iruki fala desse jeito com todo mundo. Antes de ir embora, o Iruki deseja sorte ao nosso garoto e manda um aviso: "A sua sala está cheia de gente teimosa." O Nadi pergunta ao Iruki se ele planeja ficar para a aula. O Iruki simplesmente responde dizendo: "Não estou afim."
Essa resposta deixa o Nadi surpreso, questionando silenciosamente a falta de interesse dele pelas aulas de magia. Por fim, o Nadi pede desculpas pelo comportamento do Iruki, explicando que, embora ele pareça difícil no começo, não é uma pessoa ruim quando você o conhece melhor. O Prota responde dizendo que acha o Iruki uma pessoa bem especial. Contudo, um dos garotos ignora a ideia de tentar entendê-lo e solta. Tentar entender o Iruki é só perda de tempo. Ele é um gênio, mas tá mais para o lado dos excêntricos. Curioso, o Shirone pergunta se o Iruki é realmente um gênio. Logo em seguida, os garotos notam o Iruki novamente e apontam que ele parece perdido em seus próprios pensamentos. Eles até brincam perguntando se ele vai tirar a roupa ali mesmo. Confuso, o Prota pergunta se isso já aconteceu de verdade. Em vez de responder, um dos garotos simplesmente diz para ele continuar andando. Repentinamente, uma série de explosões acontece, assustando todo mundo que está por perto. Observando a cena, o Shirone percebe rapidamente que o Iruki está manipulando uma zona espiritual xismada. Os outros, ainda impressionados, comentam que não importa quantas vezes vejam aquilo, continua sendo incrível. Eles acreditam que ninguém mais em todo o reino é capaz de fazer o que o Iruki faz. Logo depois, eles avistam um grupo de alvos ao longe, onde uma professora está dando aula para a turma 4. Alguns alunos gritam para o Iruki pedindo para ele parar, mas ele simplesmente responde detonando tudo, forçando todo mundo a se abaixar para se proteger. Um dos garotos o chama de maluco. Pouco tempo depois, o Iruki se despede casualmente do nosso garoto e vai embora. Naquele mesmo instante, a professora Homi grita furiosa com o Iruki, relembrando: "Você acabou de voltar de uma suspensão e já está arrumando confusão de novo?" Ele se defende insistindo que não quebrou nada. Porém, ela se mantém firme e anuncia: "Você acabou de ganhar mais 3 dias de suspensão." Chocado, o Iruki reclama dizendo que a punição dela é severa demais. Enquanto isso, o Shirone está profundamente reflexivo, tentando processar o que acabou de presenciar. Ele considera a natureza da zona espiritual xismada enquanto nota sua conexão com as técnicas de detonação, e não consegue deixar de se perguntar quem o Iruki realmente é. Um dos garotos então comenta que o Iruki é provavelmente o cara mais esquisito da turma 5. Apesar de não ter amigos e ter notas apenas medianas, ele ainda é considerado um gênio. Explicando melhor, o garoto descreve o Iruki como o exemplo perfeito de um pensador tendencioso, alguém que é brilhante em uma área, mas passa mal nas outras. Pelo visto, ele tira nota máxima em absolutamente todas as matérias pelas quais realmente se importa. Além disso, o Nadi cita a síndrome de Savant, um fenômeno em que indivíduos com certas diferenças cognitivas exibem habilidades extraordinárias em um campo específico. No caso do Iruki, o talento dele está na física computacional. Ele é tão avançado nessa área que consegue calcular condições que só existem no zero absoluto ou a 100 milhões de graus. O Nadi continua descrevendo as habilidades fora da curva do Iruki, explicando que ele consegue determinar a data exata de daqui a 40 mil anos no futuro em menos de 1 minuto. E tem mais, se quisesse, ele poderia memorizar todo o valor do pi. Só que, no outro extremo do espectro, ele sofre terrivelmente com matérias como literatura. E lembrando um incidente do passado, o garoto conta como um professor confrontou o Iruki durante um exame de literatura. Naquele momento, o professor, segurando a prova do Iruki, o acusou de estar debochando da matéria.